Eu queria que você desse uma resumida para a galera que não estava na live, não nos assistiu, dá uma resumida assim na sua história, como você foi diagnosticada, até qual capítulo da tua vida você era completamente normal em relação à esclerose múltipla. Quando que você percebeu que você tinha uma doença autoimune? Então conta pra gente um pouco desse degrau aí da vida. Bom, eu fui diagnosticada em 2011, eu tinha 19 para 20 anos, foi um mês antes do meu aniversário. E a esclerose múltipla, ela pode aparecer de diversas formas, ela pode meio que te avisar, assim, como um formigamento, formas leves, mas no meu caso foi um surto muito forte, então, assim, foi mesmo do dia pra noite, chegou sem avisar, não foi uma coisa que, eu vim sentindo aos poucos, e aí eu fui indo no médico e acabei percebendo que tinha alguma coisa diferente com o meu corpo, não foi assim, foi uma coisa bem bruta, né? Não teve como eu perceber, então eu tive um surto que paralisou todo o meu lado direito, desde da minha perna, do meu pé. Eu tinha até um pouco de dificuldade para falar. Você tava numa festa, não tem eu tava numa festa, então assim, eu tava super normal, eu tava numa festa com os meus amigos, e do nada eu não consegui levantar, eu tive uma fraqueza no pé, não consegui levantar, não consegui sair andando sozinha, tive que sair carregada, fui pro hospital. E na hora de ser diagnosticada, falaram que era só podia ser uma intoxicação do álcool. Porque, óbvio, assim, eu tinha bebido um pouco. Aí tinha que ser um álcool, não etanol, tinha que ser um metanol, né? Um álcool tóxico mesmo. Exato. Não, acho que... Batizado, né? Devia ser alguma droga. Mas assim, mesmo assim, cheguei até a fazer uma live uma vez com um pessoal do Einstein sobre doenças raras. Isso é um erro de diagnóstico muito grave, porque teria que ser alguma droga, assim, alguma coisa... Isso aí o médico já tem que ver que é alguma coisa que ele tem que ir um pouco mais a fundo, Sim. né? Investigar um pouco mais antes de mandar o paciente para casa, né? Antes de dizer que é só uma intoxicação. Porque não era só uma parte do corpo, era o lado direito inteiro. Então, com certeza, era alguma coisa. Isso é o famoso preconceito. Ele viu uma menina nova, né? Que não tinha nenhum. Que estava ali numa festa, né? Exato. Então, ele já pensou, com certeza tomou alguma coisa e não é nada demais. E aquilo não passou, eu voltei para casa e não passou. E eu retornei ao hospital depois de um dia e quando um outro médico me viu, ele falou, não, com certeza, provavelmente é uma esclerose múltipla ou alguma coisa na cabeça, podia ser até um AVC. Eu pensei em acidente isquêmico transitório. Você tem um AVC transitório e depois volta. E quando você me contou essa história, eu falei, bom, se eu tivesse no pronto-socorro, talvez a primeira coisa que eu pensar era isso. E às vezes a pessoa usa metanfetamina, MD, cocaína, etc. A pressão super sobe, pode acontecer isso. Mas de qualquer jeito, eu não podia ter me mandado pra casa, jamais, né? Jamais. Enfim, aí eu fui internada, me diagnosticaram, fiquei fazendo pulsoterapia uma semana. Já logo entrei com medicamento, beta-interferon, que é um medicamento... Para você mudar o fluxo natural da doença. E assim, só para as pessoas entenderem o que é esclerose múltipla, né? Os nossos neurônios, todo o nosso sistema nervoso, a maior parte do nosso sistema nervoso ele é encapado com uma substância isolante. Igual você tem um fio elétrico, muitas vezes, a grande maioria dos fios elétricos, eles são encapados, né? Você pega qualquer fio aqui, o fio ele tem uma borracha protetora. E se você tira essa borracha protetora, isso acontece muito com o fone de ouvido que você leva no bolso, etc e tal, ele começa a ficar picadinho, ele começa a não funcionar. E você tem que pôr o fio numa posição ou o fio em outra posição para que o som chegue. Isso é muito comum com o fio de fone. Então, quando você começa a machucar essa capinha de borracha, você não tem mais o sinal conduzindo. E a esclerose múltipla é muito parecida. Você, por uma falha do nosso sistema de defesa, o nosso sistema de defesa começa a atacar uma substância nossa, que é a mielina, que é a substância que faz esse isolamento desses neurônios, que faz isolamento elétrico. Então o neurônio ele consegue ter um estímulo tão rápido, porque o estímulo ele vai saltando dessas regiões que estão isoladas eletricamente para regiões que não estão isoladas. Então, esse isolamento elétrico ele é muito crucial para que a gente tenha uma boa condução neuronal. E na esclerose múltipla, depois a gente vai falar o porquê isso acontece, você perde essa proteção, você perde essa capacidade do corpo ter essa proteção neuronal, porque o próprio corpo ataca essa proteção. Então, isso vai acontecendo e pode acontecer em diversos lugares do sistema nervoso central, por isso que o quadro clínico pode ser diverso, como ela falou, né? Desde tontura, borramento visual, perder o movimento, formigamento. Então, assim, pode ter vários quadros clínicos diferenciados.
Então isso é esclerose múltipla. E aí ela entrou aí no pronto-socorro depois dessa festa com um quadro, né, de paralisia no lado direito? Direito. E ela não sabia o que era. Poderia ser 1 trilhão de coisas, mas estava meio que óbvio que era alguma coisa do sistema nervoso central. Uhum. A esclerose múltipla é a doença autoimune do sistema nervoso central mais comum. Então, o que será que acontece no organismo que as nossas próprias células nos atacam? Em geral, existe uma falha de identificação, o que é self e o que não self. E a gente vai falar disso mais pra frente, eu quero acabar de ouvir a história da Gabi. Então, comecei a tomar o beta-interferon, que é o imunossupressor, mas ao mesmo tempo eu comecei a fazer o tratamento com a vitamina D, que é um tratamento... Protocolo de Coimbra. É, o protocolo de Coimbra, que é um tratamento alternativo, vamos dizer assim, e fiquei fazendo os dois. Tá. Só que o que acontece? Eu estava na faculdade ainda na época e sempre fui destra, então assim, tive que me adaptar, não quis trancar a faculdade, eu fiquei fora por 2 semanas, sempre fiz muita fisioterapia, né? A pulsoterapia, que é um tratamento com corticoide, já melhora muito, né? Assim, é um boom, mas os movimentos ainda estavam bem trincados, assim, não voltaram 100%, foi um processo de mais ou menos uns 6 meses, depois mais um tempão ainda para voltar 100%. Quanto tempo do diagnóstico até você voltar para a tua faculdade? 2 semanas. 2 semanas. Eu voltei foi ainda... muito raçuda, não deu nem tempo de chorar em casa, né? Não deu. Não, porque senão eu ia ficar deprimido se eu ficasse em casa. Sim, Não faz foi sentido. bem rápido, tanto que eu voltei para a faculdade ainda, muita dificuldade de andar, ainda, a minha faculdade era grande, então eu andava um pouco de cadeira de rodas, porque quando você tem uma dificuldade neurológica, o esforço é 1000 vezes maior do que um esforço físico, né? Não sei se alguém já teve isso, mas para você fazer o esforço é muito, acho que demanda muito mais energia. Parece que não vai, né? Você manda mensagem e não vai, né? Você fica muito mais cansado Tá. do que você levantar um peso. Vamos supor, você pegar um peso de 100 quilos, é muito mais difícil do que você fazer a força e o braço, o comando não ir. Tá. Eu não sei explicar, não sei se... Provavelmente deve ser alguma questão, né, dos a neurônios. fadiga é muito maior. Porque também. o preparo do movimento, ele gasta energia. E aí Pode você ser. faz o preparo e não tem movimento. Você faz o preparo e não tem movimento. Você faz o preparo e não tem movimento. Então, provavelmente, gasta energia nesse preparo, né, na condução do movimento, quando você vai fazer o movimento, só que você talvez, a hora que vai executar o movimento, não tem o neurônio ali para executar essa ação. Mas eu voltei mesmo assim e acabei aprendendo a escrever com a mão esquerda. E como eu fazia engenharia, era muito mais número, assim, então era um pouco mais fácil. E quando eu tinha prova escrita, eu fazia tudo no computador. Enfim, eu consegui me adaptar